Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como você está? Está preparado para nossa reflexão, para nossa leitura de hoje? Então, vamos seguir. Nossa reflexão ela vai começar com as leituras feitas no nosso episódio anterior, que foi o livro de Josué, capítulo 11 ao capítulo 15. Então, vamos começar bem assim. Foi o primeiro capítulo, a vitória de Josué. O que a gente pode ver? Que Josué teve várias batalhas e nisso aconteceu diversas conquistas na terra, de terras, né? O que nós podemos ver? Que as batalhas são vencidas e quando eles venciam, eles conquistavam as terras para tornar toda aquela terra da promessa de Deus. Então a gente pode ver que foi de glória em glória que eles foram conquistando. Por quê? Porque Deus falava instrução, ensinava a eles o que tinha a fazer, eles iam lá e faziam, pouco a pouco. Trazendo para o nosso dia a dia, são os nossos afazeres diários. Um pouco por dia, todos os dias, cada vez mais, todo dia, e as coisas vão se acumulando. Então, é bem interessante isso. Porque nesse momento que nós vemos eles conquistando a terra e dividindo as terras, nós vimos que a promessa de Deus começa a se cumprir, onde que ia colocar ele em terras que mana leite e mel, ou seja, uma terra capaz de produzir tudo, abundante em tudo. E um fato muito interessante é que nós podemos assemelhar isso aos nossos objetivos e o nosso cotidiano. Um exemplo. Nós temos um objetivo de fazer tal coisa, de conquistar tal coisa. Então, o que precisa ser feito? Vou dar um exemplo. Precisa economizar, precisa poupar, ou às vezes tem um objetivo de melhorar sua saúde, tem que se alimentar melhor, se exercitar. E não é tudo de uma vez. Por quê? Tudo de uma vez é uma pressão muito grande. Então, as coisas sendo feitas de pouco em pouco, vai se tornando mais fácil e prazeroso. E essas conquistas foram prazerosas para a tribo de Israel. Imagina, toda vez que ganhava uma batalha, conquistava uma terra. E a promessa de Deus é isso. Vou te colocar lá, mas eu não vou te dar. Você vai ter que conquistar. Então, o que nós podemos ver? Que nada é dado, tudo é conquistado. Por mais que Deus instruía, construir o merecimento de obter aquilo que se deseja é importante. Claro, tem pessoas que nascem em certo nível e tem pessoas que nascem em um nível inferior ou um superior, enfim, isso já não importa. Porque cada um tem que construir o seu merecimento. Tem pessoas que herdam, tudo bem e tal, mas isso não importa. Porque a partir do momento que você começa a ter um desejo que é só seu merecimento é o que vai importar, a construção do seu merecimento. É isso que nós podemos tirar dessa interpretação dessa parte da Bíblia. Agora, novamente, trazendo para o nosso dia a dia, todo dia é um novo dia. Todo dia nós temos a possibilidade de melhorar e aprimorar alguma coisa, ou seja, aquilo que nós queremos fazer com os nossos objetivos. Então, faça o que tem que ser feito, que o resultado você não vai saber. Você não vai saber o dia de amanhã, o dia depois de amanhã, não. Primeiro, o único dia que a gente tem que se concentrar é o hoje. Pensar o futuro como uma possibilidade. Olhar o passado como um aprendizado, mas pensar hoje, no aqui e agora. Tudo bem? Então essas foram as reflexões do livro de Josué, do capítulo 11 ao capítulo 15. Lembre-se, deixa seus comentários, se você tiver alguma reflexão, alguma interpretação diferente da nossa, claro, é sempre bem-vinda. Curte e compartilhe o vídeo para mais pessoas e vamos para a leitura agora dos nossos capítulos. Estamos chegando no final do livro, hein? Vamos lá, respira. Josué, capítulo 16. As heranças dos filhos de José, a herança de Efraim. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó para o oriente, subindo ao deserto de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a luz,
e passa ao termo dos Arquitas até a Atarote, e desce da banda do ocidente ao termo de Jeflete, até o termo de Bet-Horon, de baixo até Gezar, sendo as suas saídas para o mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança. Para o oriente era Atarote, Adar, até Bet-Aron, de cima. E sai esse termo para o ocidente junto a Micmeta, desde o norte. E torna esse termo para o oriente a Taanate, Siló, e passa por ela, desde o oriente a Janoa, e desde Janoa a Atarote, e a Naarate, e toca em Jericó, e vai sair ao Jordão. De Tapuã vai este termo para o ocidente, ao ribeiro de Canaã, e as suas saídas no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expeliram os cananeus, que habitavam em Gezer, e os cananeus habitaram no meio dos efraimitas, até o dia de hoje. Porém serviram-nos sendo-lhes tributários. Capítulo 17. A herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de Josué, a saber, Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve Gileade e Bassã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer e os filhos de Eleque, e os filhos de Aziel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Efer, e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filhos de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Efer, o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Maclã, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos dessem herança no meio das nossas irmãos, pelo que, conforme ao dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E coube a Manassés 10 quinhões afora, a terra de Gileade, e Bassã, que está da além do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram as outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi dado a Aser, até Micmeta, que está diante de Siquém, e vai este termo à mão direita até aos moradores em Tapuã. Tinha Manassés a terra de Tapuã, porém Tapuá ao termo de Manassés, e tinha os filhos de Efraim. Então, desde este termo ao ribeiro de Canaã, para o sul do ribeiro de Efraim, são essas cidades, no meio das cidades de Manassés. E o termo de Manassés está ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o seu mar é o seu termo. Pelo norte tocam em Aser, e pelo oriente em Iscar. Porque em Iscar e em Aser tinha Manassés e Bet-Sean, e os lugares da sua jurisdição, e Ibleão e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Taanaque e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquela cidade, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças, os filhos de Israel fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo?
visto que o Senhor até aqui me tem abençoado. E disse-lhe Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos Perizeus e dos Refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas nos não bastariam. Também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre Bet-sean e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, e Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, e grande força tens. Uma só sorte não terás, porém as montanhas serão tuas, pois que bosques é cortados, e as suas saídas serão tuas, porque expeliram os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Capítulo 18. O tabernáculo é levantado em Siló. É terra, hein? É muita coisa. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes e passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu vos envie e se levantem, e corram a terra, e a descrevam segundo as suas heranças, e se tornem a mim. E a repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descreveis a terra em 7 partes, e matareis a mim aqui descreto, para que eu aqui lance a sorte perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão, para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide e correi a terra, e descrevei, e então tornai a mim, e aqui vos lançarei a sorte perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra e descreveram segundo as cidades em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué, ao arraial em Siló. Então Josué deslançou a sorte em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. A herança de Benjamim. E subiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e saiu os termos da sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e sob este termo, ao lado de Jericó para o norte, e sob pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Avém. E dali passa este termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. E desce este termo a Atarote, Adar, ao pé do monte, que está na banda do sul de Bet-Horon, debaixo. E vai este termo e torna a banda do ocidente para o sul, do monte que está defronte de Bet-Horon, para o sul. E as suas saídas vão para Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente, e a sua extensão para o sul está à extremidade de Kiriat-Jearim, e sai este termo no ocidente, e vem a sair a fonte das águas de Neftoa, e desce este termo até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Imom, que está no vale dos Refaíns, para o norte, e desce do vale de Imom, da banda dos Jebuseus para o sul, e então desce a fonte de Rogal, e vai desde o norte e saia em Semes, e dali saia Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e desce a pedra de Boan, filho de Ruben, e passa até o lado de fronte de Araba, parte o norte e desce a Araba.
Passa mais este termo até o lado de Bet-Ogla, para o norte, estando a saída deste termo na língua do Mar Salgado, para o norte, na extremidade do Jordão, para o sul, este é o termo do sul, e termina o Jordão da banda do Oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E esta cidade na tribo do filho de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó e Bet-Ogla, Emequém, Quezi e Bet-Araba, e Zemaraim e Betel, e Avim e Pará, e Ofra, e Quefarã, Amonai e Ofda, e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão e Rama e Beerote, e Mispe, e Sifa, e Moza, e Requém, e Irpeel, e Taralá, e Zelé, Elef e Jebus. Esta é Jerusalém, Gibeia e Kiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim segundo as suas famílias. Capítulo 19. A herança de Simeão. E saiu segundo a sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram da sua herança Bersebai, Seba e Molada, e Azar, Saul, e Balá e Zem, e Etolade, e Betu e Hermon, e Ormá, e Ziklag, e Bet-Marcabote, e Azar Susa, e Bet-Leboate, e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias. Aim, e Rimon, e Eter, e Assã, 4 cidades e as suas aldeias. E todas as aldeias que haviam em redor dessa cidade, até Baal-ber, que é Ramã, do sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos do Simeão está entre o quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. A herança de Zebulon e de Iscar. E saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride, e sob o termo pelo ocidente a Marala, e chega até Dabesete. Chega também até o ribeiro que está defronte de Jocneão, e de Saride volta para o ocidente, para o nascente do sol, até o termo de Quislote Tabor, e sai a Daberate, e vai subindo a Jafia, e dali passa pelo oriente, para o nascente a Gat-Efer, em Et-Kazim, e sai a Rimon Metoar, que é Nea, e torna este termo para o norte em Anatom, e as suas saídas são o vale de Iftael, e Catate, e Naalau, e Sinonron, e Idala, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. Estas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu por Iscar, pelos filhos de Iscar, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Gisrael, e Quesulote, e Sunem, e Afaraim, e Sion, e Anacarate, e Ribete, e Quizion, e Ebes, e Remete, e Enganim, e Enrada, e Bet-Pazes, e chega a este termo até Tabor, e Zazimá, e Bet-Semes, e a saída do seu termo. Então para o Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Iscar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Asser e de Naphtali, e saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Elcate, e Ali, e Betem, e Aksaf, e Alameleque, e Amad e Missal. E chega o Carmelo para o ocidente, e a Sior Libnat, e volta do nascente do sol, e Bet-Dagon. E chega a Zebulon, ao vale de Iftalael, no norte de Bet-Emek, e Neiel, e vem sair a Cabu pela esquerda, e Hebron, Reobe, e Amon, e Canã, até o grande Sidom. E volta ao termo de Ramá, e até a forte cidade de Tiros. Então torna este termo
A Rosa e as suas saídas estão para o mar, desde o quinhão da terra até Axibe, Euma e Éfica e Reobe, 22 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias. Estas cidades e suas aldeias, e saiu a sexta sorte ao filho de Naphtali, para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elef e desde Alon, em Zananim, e Adami, Nequeb, e Jabneel, e Lacum. E estas são as suas saídas no Jordão. E volta este termo pelo ocidente a Asnote Tabor, e dali passa a Acoque e chega a Zebulon para o sul, e chega a Aser para o ocidente e a Judá pelo Jordão, para a nascente do sol. E são as cidades fortes, Zidim, Zer e Amate, e Rakate, e Kinerete, e Adama, e Ramá, e Azor, e Quedes, e Edrei, e em Azor, e Irão, e Migdal, Oron, e Bet-Anat, e Bet-Simes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança das tribos dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. Estas cidades e suas aldeias. A herança de Dan. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança: Zora e Estaol, e Irsemes, e Saalabim, e Aijalon, e Itla, e Elon, e Timnate, e Ecrom, e Eutec, e Gibeton, e Baalat, e Jeude, e Beni-Beraque, e Gate-Rimon, e Me-Jarcon, e Racon, com o termo de fronte de Jafó. Saiu, porém, pequeno termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan, e pelejaram contra Lesem, e o tomaram, e feriram ao fio da espada, e a possuíram, e habitaram nela, e a Lesem chamaram Dan, conforme o nome de Dan seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o dito do Senhor, lhe deram a cidade que pediu Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais dos filhos por sorte em herança repartiram pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Foi terra, hein? É espaço! Nossa! Capítulo 20. Estabelecem-se as cidades de refúgio. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai-vos as cidades de refúgio de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos seja um refúgio do vingador do sangue, e fugindo para alguma daquela cidade, por-se-á a porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciões da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu o seu próximo com intento, e o não aborrecia dantes. E habitaram na mesma cidade, até que se ponha juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade, à sua casa e à sua cidade de onde fugiu. Então apartaram a Quedes em Galiléia, na montanha de Naphtali, e a Siquém, na montanha de Efraim, e a Kiriat-Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá, e da além do Jordão de Jericó, para o oriente. Apartaram a Bezer no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã e Bassã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que andasse entre eles,
para que se escolhesse a elas toda aquela que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do Vingador do Sangue, até se por diante da congregação. Chegamos ao final do capítulo de hoje. Agradeço muito sua audiência e vejo você numa próxima. Até mais.